Graça e paz para todos em nome de Jesus. Amém. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, foi bom você ter vindo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Hoje nós vamos falar uma palavra. Fica depois de Tessalonicenses fica depois de Efésios, Filipenses. depois de Colossenses. Glória a Deus. Acharam? Está escrito assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmão, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo e continues progredindo cada vez mais. Porque essas inteiramente de quantas instruções vos temos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que, nessa matéria, ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, e é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita essas coisas, e não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ainda vamos pular aqui para o 5 agora, que diz assim, capítulo 5. Então, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresas. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Faça, Senhor, com que essa palavra vá e produza resultado no nome de Jesus. Podemos assentar. Paulo aqui, os Tessalonicenses, né, ele começa
dá-se uma palavra de exortação à prática da santificação, né? A respeito da prática da santidade. Porque nós temos que viver em santidade. Nós temos que viver todos os dias da nossa vida em uma vida de santificação. E como que nós podemos, bispo, viver uma vida de santificação? Orando, buscando a Deus, estando na casa de Deus, meditando na sua palavra. Todas as coisas que você faz mediante a aprovação e a vontade de Deus, é você se santificando. É você colocando na sua vida momentos de santificação ou de santidade. Como ele diz aqui no próprio capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanta maneira, porque desveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo e continueis progredindo cada vez mais. Então Paulo aqui, ele está não só exortando ao povo de Tessalônica, como também ele está exaltando este povo, porque eles têm vivido na prática da santificação, eles têm vivido na prática da santidade, e é isso que Deus requer e quer da nossa vida, que nós não vivamos como as outras demais pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, mas nós temos um compromisso com Deus. Eu costumo dizer uma frase bastante conhecida, diz assim, ó, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se nós temos compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso também com a nossa vida. Então, nós temos que continuar progredindo cada vez mais a nossa vida espiritual em santidade e em santificação. Cada vez mais. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos recuar, não podemos desistir, pelo contrário, temos que avançar em nome de Jesus. Porque estás inteiramente de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E qual é a instrução que eles receberam da parte do Senhor Jesus? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou que vós abstenhais do pecado dessa vida aí fora, gente. Jesus não nos destinou para vivermos em pecado, mas Jesus nos destinou para vivermos em santificação, para vivermos em santidade. Olhar somente para Ele, cada dia santificar a nossa vida. O que é santificar a nossa vida? É você se separar das coisas do mundo. É você se separar da natureza pecaminosa humana e se voltar para Deus. Se voltar para a presença de Deus. E Deus, Ele quer de nós isso. A nossa santificação, a nossa santidade. Não podemos olhar para este mundo e aceitarmos as práticas desse mundo, não. Mas temos que repudiar tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus e tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. O que separa a mulher de Deus é o pecado. O que separa a humanidade de Deus é o pecado. Então, nós temos que entender isso. Qual é a vontade de Deus? Que nós vivamos o quê? Em santificação. E vemos o quê? Abstenhar-se das contaminações desse mundo, das práticas corrosivas e pecaminosas deste mundo. Temos que ser pessoas separadas. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo
em santificação e honra. Olha que coisa forte isso, gente. E cada um de vós saiba o que? Possuir o próprio corpo em santificação e o que? E honra. Como que você não desonra o seu corpo? Se santificando. Quanto mais você se santifica, mais você honra o seu corpo. E quanto menos você se santifica, menos você vai honrar o seu corpo. E o que é honrar o corpo, bispo? É você se abster-se das coisas pecaminosas desse mundo. Separar das coisas pecaminosas desse mundo. Porque quando você se santifica, há uma separação. Você está se santificando para o quê? Para se afastar dos pecados deste mundo que está aí, que são muitos, não são muitos? Pecados desse mundo são muitos? São muitos. Então, cada um de nós temos que ter no nosso próprio corpo o quê? A santificação e honra. Temos que honrar nossa vida perante Deus. Às vezes você acha que você não é nada perante Deus, mas você é muita coisa perante Deus. E não é só perante Deus, não, é perante todos. Então, como que nós podemos nos honrar perante Deus e as pessoas? Nos mantendo em santificação e honra. Temos que nos honrar. Não com os desejos de lascívia, como os gentios, de quem não conhecem a quem? A Deus. Então, uma pessoa diz assim: ah, mas eu fiz isso, fiz tantas coisas que desagradou a Deus. Aí eu pergunto para você, essa pessoa que fez tantas coisas que desagradou a Deus, essa pessoa conhece Deus? Não. Porque se essa pessoa conhecesse a Deus na sua essência, conhecesse a Deus de verdade, esta pessoa não teria o seu corpo, a sua vida em santificação e honra. Então se erra porque não conhece a Deus. Você vê tantas pessoas aí neste mundo afastadas do Evangelho, afastadas das congregações, saíram, voltaram ao mundanismo, e às vezes você depara com uma pessoa dessa, você vai falar de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa fala para você: não precisa falar de Jesus não, porque eu conheço a Bíblia. Não precisa falar de Jesus para mim não, porque eu conheço a Deus. Se conhecesse, não estava no estado que está. Porque a Bíblia diz que quem retrocede, quem volta às práticas do pecado, é porque não conhece a quem? A Deus. Porque quem conhece a Deus não vive pecando. Quem conhece a Deus se afasta do pecado. E o que é pecado, bispo? É transgressão da lei. Quando você peca, você está descumprindo uma lei de Deus. Se você está descumprindo uma lei de Deus, então você não conhece a Deus. Porque se está escrito na lei, não matarás, você vai lá e mata, você conhece a Deus? Não. Se está escrito na lei, não roubarás, você vai lá e rouba, você está descumprindo a lei? Está. E você conhece a Deus? Não, você pode roubar. Então ele diz aqui, ó, não com o desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a quem? A Deus. Por que muitas pessoas pecam e erram? Não é por ser seres humanos, não, bicho. Mas todo ser humano ele está sujeito a errar, pecar, falhar, sim. Mas se conhece a Deus, vai evitar tal coisa, né? Se a pessoa tem uma intimidade com Deus, se a pessoa conhece a Deus de verdade, ela não vai fazer tal coisa. Vai fazer? Não. Por quê? Porque conhece a Deus. Só vai fazer quem não conhece, porque quem conhece não faz. E que nessa matéria ninguém ofenda
nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente que ele é o quê? É o vingador. Então, a Bíblia está falando para a gente não defraudar. O que é defraudar? É roubar. E quem faz isso conhece a Deus? Não conhece, jamais. Não conhece a Deus. Porquanto Deus nos chamou para a impureza. Olha aí, gente. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A gente não é um povo impuro, não. A gente é um povo santificado. Nós somos um povo abençoado. Nós não somos um povo que vivemos em impureza e desonra. Não! Nós somos um povo santificados por Deus. Deus nos santificou para fazermos a sua vontade. Então não podemos de jeito nenhum viver na impureza. E quais são as impurezas, bicho, que uma pessoa pode cometer? Pode cometer com a língua, pode cometer com os ouvidos, pode cometer com os olhos, pode cometer com o corpo, pode cometer com as atitudes. Então tem várias maneiras de cometer. E a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a impureza. Não, Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Nós somos um povo escolhido e separado por Deus. Nós temos que entender uma coisa: Deus nos chamou e nos santificou para nós vivermos em novidade de vida com Ele. Só que tem muitas pessoas que esquecem. Esses dias eu postei no Facebook assim: não seja evangélico só dentro da igreja, mas seja fora também. Então, essas pessoas que só querem ser evangélico dentro da igreja, mas sai da igreja, aponta coisa que até o diabo duvida. Então, se nós fomos chamados para a santificação, para sermos honrados por Deus, nós temos que dar exemplos e temos que dar bons testemunhos de verdadeiros cristãos. Na igreja, na rua, em casa, no trabalho, aonde nós estivermos, temos que dar bons testemunhos. Mas quantas pessoas que esquecem isso, né? E só vive dando mau testemunho, desonrando não só o seu corpo, mas desonrando também o nome de Jesus. Então Ele nos chamou para a santificação, não para a impureza. Desarte. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quem nos deu o Espírito Santo? Foi Deus. Então essas coisas vêm do homem? Não, essas coisas vêm de quem? De Deus. É Deus que muda a natureza humana. De nós mesmos não conseguimos nada, mas através do Espírito Santo que nos fortalece a cada dia, nos torna fortes. Nos torna fortes para continuarmos vivendo e fazendo a vontade de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece a cada dia da nossa vida. Por você mesmo, hoje você não estaria aqui na casa de Deus, estaria? Não estaria. Mas o Espírito Santo lhe impulsionou para que você saísse da sua casa e viesse à casa dele, para que você pudesse ouvir essa palavra hoje. Porque Ele não te chamou para a impureza. Ele não te chamou para as impurezas carnais dessa vida, mas Ele te chamou, te escolheu, te separou para você ser uma pessoa santificada na sua presença.
Depois nós, os vivos. Não, parei no 8, né? Aí do 8 eu pulei para o 5, não é isso? Então, gente, olha aqui. Eu li outro versículo aqui, mas não está inserido aqui no capítulo 4. Eu li o 4 e pulei para o 5. Olha só, gente, presta atenção. Quando uma pessoa é chamada para a santificação, para viver uma vida com Deus, uma vida de honra e de santificação, o que essa vida de separação que nós temos com Deus nos oferece? Nos oferece isso aqui do capítulo 5, que diz assim, ó, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva. Ao verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de quê? De noite. Então, aqui um alerta para nós. Quando fala que nós sabemos com precisão. O que é saber com precisão? É saber com verdade, com certeza. E qual é a verdade, a certeza que nós temos? Que o dia do Senhor vem como quem? Como ladrão. O ladrão, quando ele vai entrar numa casa para roubar, ele avisa o dono da casa que vai entrar lá para roubar. Ele chega como? Ele chega de surpresa. Ele surpreende todos. Não surpreende? Surpreende. E aqui há uma metáfora. O que é uma metáfora mesmo? É uma comparação. E agora aqui, ele diz que o dia do Senhor será como ladrão. Por que o dia do Senhor será como ladrão? Porque ele não vai avisar o dia que ele vai voltar. Não tem o dia, não tem a semana, não tem a hora, não tem o ano, não tem o mês, não tem. Jesus sabe? Não. Os anjos sabem? Não. Os homens sabem? Não. Só quem sabe é Deus. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar como ladrão. E o que significa o dia do Senhor como ladrão? Ele vai voltar quando muitas pessoas não estiverem nem esperando. É por isso que ele diz aqui, ó, vós sois chamados para santificação e honra, porque todos aqueles que tiverem nesse dia uma vida de santificação e honra diante de Deus, Jesus vai voltar sem avisar. E todos aqueles que estiverem prontos e preparados vão subir com ele. Mas aqueles que estiverem na prática da impureza e da desonra, não vai subir. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O dia do Senhor é como ladrão. Nós temos que viver hoje, não é como Jesus voltasse amanhã. Nós temos que viver hoje, é como Jesus voltasse que dia? Hoje. Você não sabe. Já pensou naquele dia que você está bem lá nas suas impurezas, pecando, desonrando o seu corpo contra Deus, e Jesus aparece e diz que ele vai vir como ladrão? As pessoas que viveram anos e anos e anos dentro da igreja, como é que vão ficar diante desse episódio? Como é que vão ficar diante desse acontecimento? Quantas pessoas têm 40 anos, 50 anos, 30 anos dentro da igreja? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a profundidade dessa palavra e o perigo dessa palavra? Bispo, como que eu posso, no dia do Senhor, quando ele vier como ladrão repentinamente, quando ninguém espera, como que eu posso ser salvo? Quando você estiver em honra e santificação diante dele.
Porque se você não estiver em honra e santificação, você está em impureza. Se você está em impureza, está em pecado. Se você está em pecado, você vai subir com ele? Não vai. Não vai. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, o dia do Senhor vem como ladrão, gente. Nós não sabemos o dia. Não sabemos. E por nós não sabermos qual é o dia que ele virá, temos que estar sempre prontos espiritualmente. Para que quando ele voltar, venha nos pegar fazendo a sua vontade. Naquele dia muitas pessoas vão ter uma grande surpresa. Porque acredito eu que muitas pessoas não estão mais preocupadas com isso, o dia que o Senhor vai voltar. Não se fala mais dentro das igrejas evangélicas o dia que Jesus vai voltar. Esse assunto nas igrejas evangélicas virou um tabu. Virou uma coisa sem nenhuma relevância, sem nenhuma importância. Mas, gente, conforme vai passando os anos e os dias que estão passando velozmente, não sei se você percebe, entra um mês e você pisca hoje, já está terminando o mês, entrando outro mês, é verdade ou não é? O tempo está passando muito rápido, não sei se você tem percebido isso. O tempo passa rápido, você deita, quando você acorda já está de manhã, a noite está voando, o dia está voando. Se você bobear, você perde até a hora. Já é isso tudo? Você perde até a hora. Porque o tempo está passando muito rápido. Tudo está acontecendo. Por quê? Porque o dia do Senhor virá como ladrão. Nós não sabemos qual dia. Mas de uma coisa nós sabemos. Que temos que estar preparados para quando ele vier. Quando andar dizendo a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a quis dar para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí não tem jeito. Quando o mundo inteiro disser assim, a paz e segurança, está tudo calmo, tranquilo, aí Jesus vem repentinamente, como diz aqui. Ele vem. Ele sobrevirá repentinamente. Para quê? Para destruição. E como vêm as dores de parto, assim acontecerá com todos aqueles que não vão escapar da presença de Deus. Dizem, eu não sei, porque eu não sou mulher, eu sou homem, não posso dizer com experiência, mas dizem que a pior dor que tem é a dor de parto. Diz que é uma dor terrível. E Jesus, aqui na carta aos Tessalonicenses, diz que as dores de parto, como para dar à luz, e de nenhum modo que eles escaparão. As dores de parto. Então, nós já descobrimos que Jesus vai vir como ladrão, quando ninguém estiver esperando. E quando ele vier, ele vai levar o seu povo, e aqueles que ficarem sofrerão a dores de quê? De parto. Como a mulher está prestes para dar a sua o quê? A sua luz, como diz a Bíblia aqui. Será uma destruição. Uma destruição. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha que promessa, gente. Vocês entenderam isso aí? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas,
para que esse dia, como ladrão, como ladrão? Como Jesus, né? Vai vir como ladrão. E vos apanhe de quê? De surpresa. Por que esse dia, para todos aqueles que estão preparados, não vai pegar de surpresa? Porque essas pessoas vão estar prontas. Essas pessoas vão estar preparadas para esse grande dia. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Nós não estamos em trevas. Nós estamos em quê? Na luz. E quem é a luz? Jesus. Então nós que estamos na luz não podemos viver nas trevas. Nós temos que separar as trevas da luz. Quem vive em trevas é aquele que não faz a vontade de Deus. E quem vive na luz é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então todos aqueles que fazem a vontade de Deus não vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque estão preparados para esse grande dia. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos da luz e do dia. Nós não somos da noite e das trevas. Somos diferentes. O povo de Deus que serve a Deus de verdade é diferente. Essa pessoa dá bom testemunho, vigia com a sua língua, com a sua boca, vigia com as suas atitudes. Vocês já pararam para pensar? Na hora que a pessoa estiver pecando com a sua boca, fazendo alguma coisa com o seu corpo contra Deus, Jesus aparecendo nas nuvens do céu, essa pessoa está salva? Não está. E é isso que nós temos que ter cuidado, porque a gente não sabe o dia, a hora. Aí que na hora que a pessoa está pecando, Jesus aparece. Nós temos que estar vigilantes, temos que vigiar. Porque nós não somos das trevas nem da noite, nós somos do dia e da luz. Você toma posse dessa palavra? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos. A Bíblia não fala oremos. Eu canso de falar isso aqui na igreja. A igreja hoje não tem que viver na prática da oração, não. A igreja hoje tem que viver na prática de quê? Da vigilância. Não adianta você orar e não vigiar. Eu sempre falei isso aqui. Tem pessoas que oram, mas num minuto perde tudo que orou, porque não vigiou. E o que é vigiar, bispo? É você não pecar. É você se conter, ter domínio próprio, para que você não venha pecar. Porque se você ora e você não vigia, não adianta o quê? Não adianta nada. Mas, bispo, peraí, o senhor está falando tanto que nós não devemos orar? Eu não estou falando que nós não devemos orar. Eu estou falando que nós temos que vigiar mais do que orar. Porque a Bíblia não diz aqui, oremos e sejamos sóbrios. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Quem é uma pessoa sóbria? É uma pessoa consciente. Consciente de quê, bispo? Do que está fazendo. Uma pessoa embriagada está sóbria? Uma pessoa viciada está sóbria? Não. Não está sóbria. Ela está em efeito das drogas ou ela está em efeito do álcool. Então ela não é uma pessoa sóbria. Ela não tem consciência. Mas uma pessoa sóbria é aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Então, não durmamos como os demais, viu, gente? A gente não pode perder tempo em dormir, não, gente. Esse dormir aqui, gente, não é você chegar hoje na sua casa e dormir. Não é esse dormir que a Bíblia está falando. É dormir no sentido de você não vigiar das coisas que estão acontecendo. Dormir no sentido de você ficar frio espiritualmente.
É dormir no sentido de você se esfriar espiritualmente. É nesse sentido que a Bíblia está falando. Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Então a igreja não está na fase de ficar dormindo, não, gente. Tem que ficar acordado. Tem que estar sóbrio. E tem que vigiar. Por que muitas pessoas perdem as suas bênçãos? Porque não vigia. Qual é o maior inimigo do nosso corpo? Quero ver se vocês acertam. As pessoas da internet também podem responder. Qual é o maior inimigo do nosso corpo? É a boca, é a língua. Sabia disso? O pior inimigo do nosso corpo é a língua. E tem muitas pessoas que vão perder a sua salvação por causa da língua. É aquilo que eu falo, não adianta ser evangélico só dentro da igreja, tem que ser fora também. Ser evangélico tem que dar testemunho e bons testemunhos em todos os lugares que a pessoa for. E para você dar bom testemunho, você tem que fazer o quê? Vigiar. Principalmente com a boca, com a língua. Vigiar. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam de noite, que se embriagam. Nem tanto, né? Tem pessoa que não tem nem hora para se embriagar. Né? Claro que a maior parte é à noite. Mas uma pessoa que é alcoólatra, não tem hora. Vai ser de noite, de tarde, de manhã, não tem hora. Mas geralmente é mais à noite. Né? Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos o que? Sóbrios. Falando novamente, sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que coisa linda. Sejamos o que? Sóbrios. O cristão tem que ser sóbrio, gente. Tem que ter uma consciência boa, uma mente boa. Revestindo o quê? Da couraça da fé. Nós temos que ter a couraça da fé. É a fé que nos impulsiona a vivermos na presença de Deus. É a fé. E depois da fé vem o quê? O amor. E depois do amor vem o quê? A esperança. E depois da esperança, a salvação. Para nós obtermos a salvação, temos que ter a fé, o amor, a esperança. Para que nós possamos adquirir para as nossas vidas a salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, gente? Deus não nos predestinou para a ira, não. Ele nos predestinou para sermos salvos. E nós temos que ter certeza da nossa salvação. E como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Vivendo uma vida de santificação para com Deus. Não tem outro caminho. Que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Olha aí, gente. Que morreu por nós para que, quer vigiemos. De novo, ó. A Bíblia não fala quer oremos. A Bíblia não fala oremos. A Bíblia quer vigiemos. Quer dormamos, vivamos em quê? Em união com Ele. É isso que Jesus quer de nós. Que viemos vigiar para andarmos em comunhão com Ele. Aí o último versículo diz assim, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo. Edificai-vos. Então, quando nós estamos unidos no Senhor pela fé, no amor,
na esperança, crendo na nossa salvação. Então nós estamos edificando a nossa vida em Cristo Jesus. Mas eu quero que você saia daqui com essa palavra que eu vou terminar falando agora. O dia do Senhor vem como ladrão. É isso que nós temos que botar na nossa cabeça. O dia do Senhor vem como ladrão. Vai vir um dia que ninguém está esperando. Então é por isso que ele diz para nós vigiarmos e vivermos em santificação e honra. Porque quando nós vigiamos e andamos em santificação e honra, qualquer momento que ele aparecer nas nuvens do céu, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, em um corpo glorificado, em um corpo incorruptível, para se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu e viver e reinar com Ele para sempre. Amém? Quem entendeu a palavra, então fique em pé em nome de Jesus.